Boa noite, pessoal. Este vídeo, né, é para falar um pouquinho sobre combinações lineares, sobre uma tarefa que vocês irão realizar, né, caso queiram, que não é uma obrigação, que seria uma lição de casa, né, estudarem bases em R2 e em R3, o significado algébrico e geométrico do que, do que é uma base em R2 ou em R3. E finalmente, né, falaremos um pouco também sobre planos em R3. Bom, então, a primeira definição, que é um conceito que se estuda em álgebra linear ou geometria analítica. Então, se supõe que quando tu estudas este curso, quando tu vas a estudar este curso, se supõe que tu vem com essas ferramentas. Então, vamos lá. Vou lembrar. Então, suponha que temos K vetores. E esses K vetores, eu etiquetei esses vetores como U1, U2, U3, UK. Suponha que esses K vetores estão todos em Rn. Para fixar uma ideia, né? Porque neste curso, de fato, os ambientes com os quais mais trabalhamos são 2 e 3, ou seja, o plano cartesiano ou o espaço. Entonces ese K, né, que representa un número de vectores que yo estoy etiquetando por 1, 2, TUK, ele pode ser menor que N o mayor o igual do que N. Por ejemplo, si N igual a 2, esa lista puede ser formada por un vector. O si N igual a 3, esa lista de vectores podría ser formada por un vector, 2, 3 o 4 o 5. Beleza? Ok. Então, diremos que um vetor OX, né? Um vetor OX se diz que é uma combinação linear. Aqui, esse vetor X, né? Esse pontinho aqui, que é a cabeça de esse vetor ancorado, supomos que está em Rn. Então, lembra que esse N pode ser 2 ou 3. Em álgebra linear, N é um número natural qualquer. Não necessariamente eles lá, né, fixam os casos 2 e 3. Mas aqui nós vamos fixar esses casos porque, de fato, o curso é cálculo diferencial e integral de R3. Ok, então esse vetor aqui com P em O e cabeça, um ponto em R2 ou em R3, se diz que é uma combinação linear desses K vetores se tu pode encontrar uma K-upla ordenada de reais, C1, C2, C3, CK. Então, uma seta que tenha essa cara em Rn, se diz que é uma combinação linear desses K vetores, se tu pode encontrar uma K-upla ordenada de números reais, tal que essa seta aqui se escreve que como uma suma de vetores. É isso que estou falando. Esse C1, né? Esse C1 seria o número real que multiplica a Z1. C2 seria aquele que multiplica o 2, C3 aquele que multiplica o 3, e assim sucessivamente até chegar a CK, aquele que multiplica a UK. Esta suma que tú estás enxergando aqui, eu estou abreviando com esse símbolo aqui. Ok. Quando tú tens essa expressão aqui, né, se é que existe, tú dices que esses K vetores geram a OX. O que Xson foi gerado por esses vetores também, né? Para não recarregar muito a anotação, que não fique um negócio pedante, né? Arrogante. Então, OX ou a cabeça dessa seta é gerada por esses K vetores.
Entonces, si esa z aquí, siendo xizão, cualquier punto en Rn, ya sea en un plano o en un espacio, si esa setinha dada, né, se escribe como una suma de vectores, né, en que se envolvan esos k vectores, tú dices que a z o x foi gerada por esses k vectores. Então, um exemplo disso aí, por exemplo, tu pega os vetores U1, que seria esse aqui, U2, aqui com mi bola, né, o O, e aqui o 3, que seria a z nula. Beleza? Aqui eu te dou OX, né? Aí eu com mi bola também, né? E coloquei somente a cabeça de X, né? Mas aí, nesse caso, seria a z nula. Vou fazer um desenho melhor. Está en un plano cartesiano. Y en ese plano tú, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 2. Pego el punto 7 y 2. Esse aqui o x, faço x é cabeça desse vetor, ou seja, esse é o vetor OX, e eu quero saber se OX é gerado pela lista, pelos vetores, né? Pelos vetores U1, U2 e U3? Essa é a pergunta. Esses três vetores geram a OX se tu pode encontrar uma matriz upla da forma C1, C2 e C3. Né? Então, sim, olha só. OX se pode escrever como a suma vetorial, por exemplo, de 7, 1, 0, 2, 0, 1, mais 0, 0, 0. De fato, quando aparece desta forma, né, é melhor expressar a cabeça só. Então, esse pontinho aqui, esse pontinho é de fato, a suma dessas três listas. Então, aqui aparece 7, 2 e 0. Então, segundo isso, a 3 upla, ela começa com 7. A segunda entrada dessa 3 upla é C2. E essa aqui seria C3 igual a 0. Então, beleza. O que estou falando é o seguinte, ó. OX é a suma vetorial de O 7, 2 O 0, 2 mais O 0, 0. Tu coloca isso num desenho, é o seguinte desenho. Isso aqui está U. Então, nesse caso, tu vai ter que multiplicar o vetor U por 7. Então, nesse caso, como 7 é positivo e é maior do que 1, tu estica a z. Então, essa é a z O72, cabeça, desculpa, em 70, né? Não sei se assim, 7, aqui é 70. Desculpa. Ok. E agora, a outra z era essa aqui, ó. Essa setinha aqui tinha cabeça em 0, 1. A esta setinha tu tem que multiplicar por 2. E que significa multiplicar por 2? Bom, tu conserva, né, o sentido da z, porém, tu estica a z. Então, estiquemos.
Pronto. E agora tu... e a outra é a seta nula. Bom, tu não faz nada aí. Não faz nada. E agora tu suma vetorialmente. Então, o que tu faz, né? É que aqui, por exemplo, eu vou construir uma cópia desse aqui e vou levar na cabeça desse aqui. Eu levo uma cópia e o vetor suma é esse aqui, ó. Que é esse aqui. O xson. Então, o xson se escreve, né? Como suma vetorial. O sea, o xson é gerado né? Pela lista de vetores dados U1, U2 e U3. É isso. Então, uma coisa que tu estudas em cálculo. Resulta que nesse exemplo específico, a 3 upla ordenada de números reais, 7, 2, 0, não é única. A outra 3 upla. Qual? Por exemplo, eu posso pegar sendo essa aqui C1, essa aqui C2 e esse aqui C3. Então, agora a C upla é, a 3 upla é 7, 2 e 7. Então, resulta que essa 3 upla é diferente dessa aqui. São ternos ordenados diferentes, né? Mas nota que esse xson, né, também se expressa como suma de 3 listas. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Entendeu? Então, de fato, esses 3 vetores geram a xson, mas sem unicidade. Como assim? Porque as suplas são diferentes. Então, esse é o conceito de unicidade, o sea, o conceito de vetores gerando com unicidade a um vetor. Então, olha só. Quando uma K-upla ordenada é única, se diz que esse xson em Rn é gerado pelos K vetores com unicidade. Então, deixa-te recapitular, pero lembra que esse é um conceito de álgebra linear. Só te estou lembrando. Então, tu começou com K vetores, né? Todos esses K vetores estão em R2 ou em R3. Aí tu pega um ponto de R2 ou R3 e com ele é a cabeça de um vetor ancorado. Então, esse vetor ancorado, né, se diz que é uma combinação linear desses K vetores. Se tu puedes encontrar uma lista de escalares, né, especificamente K escalares, C1, C2, C3, CK, o que acontece é que eu coloquei esses escalares em ordem, porque depois, né, será necessário colocar uma ordem quando falemos de base. Então, se esse OX se escreve assim, tu dices que esses K vetores geraram a Z dada. O que X son, pues gerar. Beleza? Se essa K-upla é única e esse cara se escreve assim, então tu dices que esses K vetores geraram essa Z com unicidade. Aí te explico o que isso significa, né? Explicação da unicidade. Gente, é um negócio, matemática tem conceitos. Não adianta eu falar aqui com bola de cristal, né? Não, tu tem que entender em que sentido a unicidade. Então, olha só. Então, diremos que os K vetores 1, U2, U3, UK geram com unicidade um xson em Rn se para quaisquer duas duplas, duas K-uplas, essa aqui e essa aqui, tal que isso aqui se tem e tal que isso aqui se tem. Então, o que tem que acontecer é que D1 igual a C1, D2 igual a C2, D3 igual a C3 e assim sucessivamente até DK igual a CK. Ou seja, esses K vetores geram com unicidade qualquer a um X de Rn, se somente se esses K escalares que tu encontras, né, nessa ordem C1, C2, é única. Se tu encontra
Outra forma de que o xisón se escreva como suma dessas calistas, então quer dizer que não há unicidade, como no caso, como esse caso aqui. Beleza? Ok, então esse é um conceito de álgebra linear. Agora, outro conceito que aparece e é muito importante lá, né? É o conceito de base em Rn. Lembra que n igual a 2 ou 3 aqui neste curso. Então, diremos de uma lista qualquer de vetores em Rn, que é uma base de Rn, se gera com unicidade qualquer vetor do n espaço. E quando digo n espaço, né? Qualquer vetor de Rn, é melhor tirar isso aí, porque talvez tu te confunda e aches que é o R3, né? Então, um vetor de colocar Rn. Então, olha só. Tu tens uma calista de vetores em Rn. Essa calista pode estar, essa calista pode estar em R2 ou em R3. Aí tu dizes que essa calista é uma base de Rn. Se gera com unicidade, qualquer vetor de Rn. Qualquer vetor de Rn é gerado por esses vetores e com unicidade. Um exemplo de base em R2 são esses aqui. Aqui, de novo, né, com mi bola, né? Aqui seria U, O, 1, 0, né? E o V, né, seria O, 0, 1. Estou pensando em setas. Então, esses vetores, né, geram com unicidade qualquer vetor de R2. Qualquer que seja, esses dois vetores o geram. E com unicidade, né? Então, esse é um exemplo, né, de uma base em R2. A pergunta agora que natural, né, que pode aparecer, quantos vetores são suficientes para formar uma base em R2 e em R3, respectivamente? Então resulta que, primeiro, essa aqui não é a única base, né, que há em R2. Há um número infinito de bases em R2. E para isso, né, por exemplo, para gerar R2 com unicidade, tu precisa de, primeiro, pega um vetor não nulo. Digamos que esse aqui é o vetor U. E agora tu precisa de outro vetor que não esteja na linha gerada por U. Por exemplo, esse aqui. Então, o vetor U e o vetor V formam uma base. E a razão é que, e esse aqui é o ângulo entre eles, a razão é que qualquer dois vetores não paralelos, o sea, paralelo significa que eles descansem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Ou, usando ângulos entre vetores, né, paralelo significaria que o ângulo entre eles é zero, nesse caso eles têm o mesmo sentido, ou o ângulo entre eles é π, e nesse caso os vetores têm sentidos opostos. Então, tu pode argumentar do jeito que tu quiser, mas nesse caso aí, né, esse desenho e diz né, que tu podes né, construir bases em R2 a partir de dois vetores, né, que não sejam paralelos. Então, esse é um número suficiente, o sea, tu só precisas de dois que sejam não paralelos, beleza? Ok. E em R3, aqui é uma afirmação de que quaisquer dois vetores U e V em R2 que não sejam paralelos, eles sempre formariam uma base. Aí, né? Aí eu te peço, né? A lição de casa é, o que é uma base em R2 desde o ponto de vista da geometria? Para que servem as bases? Aí eu faço toda uma explicação, né? Que eu quero que tu entenda. Se tu entende de base, isso aqui tu pode pular. Eu não quero repetir. Aí eu te explico, né? Trago uma analogia, né? Com entrega de cartas, uma cidade, um carteiro, as coordenadas de um ponto respeito a uma base. Então, tudo está aí, né?
Qualquer dúvida, né? Eu estou disponível, né? A resolver as tuas dúvidas, né? Caso eu não souber no momento, eu digo, não, me dá um tempo aí que eu penso na tua dúvida. Se souber a resposta imediatamente, dou a resposta e pronto. Mas o que te digo, né, é que te liga. Então, há muita coisa, há muito texto, né? Eu sei que isso é muito cansativo, mas é a forma que eu tenho, né, para explicar as coisas, porque eu acho que a matemática é muito conceitual. Mas mesmo sendo conceitual, eu tento, né, levar os conceitos de forma que tu consigas enxergá-los. E, por exemplo, aqui a agência de correio e tal, GPS. Agora falo de um novo sistema de coordenadas, que é o sistema polar, né? Que se estuda também em geometria analítica ou em cálculo diferencial. Aí eu te digo, né? Que uma coordenada, o que são as coordenadas polares e tal, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu vou te mostrar um desenho, eu vou te mostrar o desenho para que tu entenda como que tu te ubica nesse troço aí. Tá, como que um carteiro, né? Entregaria a carta nesse caso específico. Então dice que suponha que foi criado um novo sistema de endereçamento, né? Para localizar casas no plano cartesiano, onde os correios está localizada na origem. Digamos que P é um ponto qualquer em R2, mas fixado, com endereço RT. Então, para esse negócio, para entender o endereço, né, tu terias que fazer leitura da explicação que eu faço, né, do que é uma base desde o ponto de vista da geometria, porque precisarias entender isso para entender agora como nesse novo sistema de coordenadas, um carteiro que trabalha numa agência, né, entregaria, né, de forma efetiva uma carta. Entendeu? Então, tenta entender. Se não entender, procura ajuda. Se essa ajuda que tu procuras não dá certo, ainda estou disponível. Então, aí está, né? O resumo en palabras y resumos geométricos sobre coordenadas polares. Es importante entender esa parte ahí porque en algún momento iremos a hablar de coordenadas cilíndricas, que sería en R3, que serían as análogas às coordenadas polares no plano cartesiano. Então, vai lá. Planos en R3. Un plano en R3. Entonces, intuitivamente, tú entiendes o que é um plano é, intuitivamente. Por lo menos intuitivamente desde o ponto de vista da geometria. É tipo uma folha. Acontece que é um pedacinho de folha, né? E um plano é uma folha infinita, né? Acontece que aqui minha folha é finita, não tenho como gerar uma folha infinita. Mas essa é a ideia, né, de um plano. Uma folha rígida que não se dobra, não tem ruga, lisa. Beleza? O primeiro plano, né, que tu estudas na escolinha é o plano cartesiano. Acontece que agora esse plano cartesiano eu coloquei, né, no espaço. Beleza? Mas no espaço não é o único plano que tu consiga enxergar. Outro plano que tu conseguiria enxergar são variações, entre aspas, do plano XY, ou seja, planos que são rotações, né? Ou seja, se tu rotaciona o plano XY em torno à origem, né? Se tu faz assim, né? Tu crias planos, né? Que já não são o plano XY, mas que se geram a partir dali, né? Fazendo movimentos rígidos. Beleza? Então é isso que está escrito aí. Mas claramente não, os planos em R3 há planos que não passam pela origem. São planos deslocados da origem. Mas mesmo assim, esses planos podem se enxergar, né, como
deslocamentos rígidos de planos que passam pela origem. É isso que te quero explicar, por exemplo, esse plano aqui. O plano em azul que eu chamei de plano, né? É como se eu tivesse parado, né? O plano XY, ele ficou vertical, né? E depois eu movimentei assim, ó. Levantei e movimentei assim. Agora, depois desloquei. Então, esse plano aqui que tu está enxergando aqui na tela, ele não passa pela origem, mas ele pode ser enxergado como sendo o quê? Um deslocamento rígido desse aqui. Esse aqui, ó. Desloquei ele para cá. Movimentei como uma parede que se movimenta, né? A parede não se dobra, mas suponha que ela se movimenta. Suponha que eu fui assim e movimentei a parede. Então, ela ficou aqui, ó. Ok. Mas, como estamos neste curso, né, nós precisamos... é possível que nós não enxerguemos os planos, sino que queramos trabalhar de forma algébrica com esses objetos. O sea, outra forma de identificar planos. Eu não, às vezes não quero olhar para eles, né? E como eu não quero olhar para eles, eu preciso de uma forma, né, de trabalhar com eles sem olhá-lo. E essa seria a representações algébricas de plano, ou as versões vetoriais. Então vamos lá. Primeira coisa, para definir um plano, né, precisamos definir o que é, que significa um vetor descanse sobre um plano. Então, olha só. Então, diremos de um vetor U, né, com P y cabeça A y B respectivamente, né, sendo que A y B, A, B está en R3, que descansa sobre un plano si o P y a cabeza de U estiverem nesse plano. Eu estou tentando compartilhar a minha tela e não está dando certo. Essa vez eu vou tentar aqui a força. Para mostrar em GeoGebra. Está dando certo, mas... Ok. Não está dando certo. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho aqui os desenhos. Vamos lá, lá. Aqui. Ok, então olha só. Aqui está o plano, né? Então, esse aqui, né? Nem o pé nem a cabeça descansa. Esse aqui parece que a cabeça está descansando no plano. O sea, desculpa, a cabeça está no plano, mas o pé não está. Então, pronto. Esse aqui pode gerar uma falsa ilusão, né? Como o pé e a cabeça estão no plano, pode ser que esse cara aqui esteja. O sea, a definição seria, se o pé e a cabeça estão na folha, então o vetor descansa. Esse aqui não. Esse aqui parece que sim. ¿Por quê? Porque parece, né, pelo desenho que ambos, pé e cabeça, estão. Esse aqui também. Então, em teoria, se tu tem um plano, tu dizes que um vetor descansa ou está sobre o plano se a cabeça e o pé desse vetor estiverem no plano. Beleza, então como definir um plano em R3? Que passe pela origem. Inicialmente nós começamos com esse tipo de plano. Então, tu tá vendo no meu PDF, né, muitos pontinhos aqui, nesse plano roxa. Então, a ideia é que eu quero gerar esse plano, esse objeto. E como gero esse objeto? É a ideia, né? Então, eu te vou dar uma receita para, desde o ponto de vista algébrico ou vetorial, né, preencher esse plano, ou seja, gerá-lo. Então, a ideia é que tu pegues dois pontos quaisquer nesse objeto. Acontece que esses pontos não podem ficar sobre uma mesma linha que passa pela origem. Não podem. Então, escolha dois pontos. Olha que tu está
Quando eu digo escolha, tu está enxergando o objeto. Mas é possível que tu não esteja enxergando e tu tenha que fazer essa escolha desde o ponto de vista algébrico. É como se a mim me dizem, oh, mete a mão numa urna e tira uma bola peluda. Na urna existe uma bola peluda. Beleza? E me dizem, tira-la. Então, uma opção que eu tenho é olhar a urna. E se eu olho, eu tiro ela sem problema. Mas se dizem, oh, fecha os olhos e tira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentir a bola. Beleza? Nesse caso aqui, é uma analogia, ó. Se o objeto tu está enxergando ele, então tu diz, ah, bom, eu vou pegar 2 pontos nesse objeto de tal forma que eles não fiquem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Se tu não está enxergando o objeto, papai, tu vai ter que fazer essa escolha desde o ponto de vista algébrico, ou seja, como escolhes 2 pontos de tal forma que eles não fiquem sobre uma linha que passa pela origem, ou seja, que não fiquem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Mas se tu puder fazer essa escolha, então construa os vetores cujas cabeças são esses pontinhos. Beleza? Uma vez construído, o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores é o plano. Ou seja, um pontinho está nesse plano. Se ele é, ou seja, por exemplo, esse pontinho está, mas algebraicamente está. Esse pontinho está se ele é cabeça de um vetor que é gerado pelos vetores U e V. Então, por essa razão, a gente fala de combinações lineares, papai. Entendeu? Não é uma coisa que eu estou inventando, não é uma coisa que eu quero encher o saco, que é chato, que... Não, papai. Precisa. A matemática é construtiva. Tu acha que não, que está o reino do céu? Não, tijolo, tu tem que fazer muita coisa e boa para chegar no céu. Não é que vai chegar e já tu está no céu, não. Tem que colocar um monte de tijolo e é um monte. Nem as boas obras te levam ao céu. Não é as boas obras, além. Parece que é só a fé. Bom, neste caso, papai, tu tem que saber o que é uma combinação linear. Então, eu te digo de novo. Um pontinho, opa, um pontinho qualquer. O sea, por exemplo, esse pontinho está no plano. Ele está, eu estou enxergando e disse, oh, eu estou vendo ele. Ele está. Ele está se ele é cabeça de um vetor que se escreve como combinação linear desse cara aqui e esse cara aqui. Esse cara está, ele está, eu estou vendo. Ah, o vetor, se ele está se o vetor com P e cabeça esse ponto descansa sobre o plano, não? Beleza, eu estou enxergando que ele está aqui. Mas desde o ponto de vista algébrico, tu te perguntas se está, se esse cara aqui é cabeça, né, de um vetor ancorado, que é combinação linear desse cara aqui e esse cara aqui, beleza? Então, por exemplo, esse pontinho que eu coloquei aqui não está, evidentemente, não está, ¿por qué? Oh? Não está, porque que o vetor ancorado com cabeça esse ponto não descansa sobre o plano, papai. Isso aí está claro pelo desenho, entendeu? Mas acontece que desde o ponto de vista algébrico, se tu não está enxergando, o que daria para provar é que esse pontinho aqui não é cabeça de um vetor, né? E é a combinação linear desse cara aqui com esse cara aqui. Ou seja, esse vetor aqui, OY, não é gerado pelos vetores U e V, papai. Então vamos lá.
vos te das receita. Receita, yo quiero llegar a ese plano azul. Ese plano voy a llamarlo de pi. A un monte de puntos. Una folia infinita, un monte. Receita, paso 1. Escolha quaisquer 2 pontos não nulos e distintos que estejam no plano. Isso foi outra coisa que escolha 2 pontos desse plano, quaisquer. Uma vez fixados esses 2 pontos, analisa se primeiro, eles não podem ser nulos, ambos. E a outra coisa é que eles não podem ficar sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, vamos chamar um desses pontos A e o outro B. Então, digamos que esse aqui é. Acho que eu chamei lá, tem um PDF aqui. Sim, tá. Mas vamos chamarlo assim. A e B. Depois, que eu faço? Construa os vetores cujas cabeças são esses pontos escolhidos. E cujos pés estão na origem, ou seja, vetores ancorados. Estou pronto. Então, eu peguei 2 vetores colados no plano, descansando no plano pi. Eles estão ali, deitados. E a ideia é que, quando eu pego todas as combinações lineares desses vetores, vamos chamar isso aqui U, vamos chamar de V, aí eu pego esse conjunto aqui, ó, C1, U, C2, V, né? De isso variar C1 e C2, números reais. Nesse caso, eu começo a gerar, né? As cabeças, esses pontinhos, eu gero esses pontinhos, né? Mas pensando vetorialmente, né? Eu gero vetores, né? Cujas cabeças são esses pontos. E esses vetores ficam colados no plano por construção, porque o P e a cabeça são pontos. Por exemplo, quem seria U mais V? U más V, eso aquí, daría un negocio como por aquí. Opa, no. Daría como ese aquí. Daría ese punto aquí. Un vector cuya cabeza es ese punto ahí. Pá. Y así yo comienzo a preencher a folia toda, dando valores para C1 y dando valores para C2. Una vez que tú comienzas a dar valores, ¿no? C1, C2. O sea, esos números tú pegas aquí en la recta. Escolia, C1 y escolia C2. Por cada 2 escolias tú tienes un vetor. Tú tienes un puntinho que es cabeza de un vector que está descansando sobre ese plano. Menos U más V. Entonces, menos U. Trago aquí. Me daría ese vector, me daría ese puntinho aquí de un plano que es cabeza de un vector ancorado que descansa sobre un plano. Entonces, de esa forma, yo gero vetores, ¿no? Que descansan sobre un plano. Y cuando descansan sobre un plano es que las cabezas de esos vetores, ¿no? Son puntos do plano, beleza? Então, dessa forma, eu me libero, né? E aí eu não preciso enxergar o plano, eu me libero disso. Não preciso estar enxergando, né? Porque para isso, né, eu tenho uma ferramenta algébrica, que é gerar vetores, né? A partir de valores numéricos de C1 e C2. Então, verifique que os vetores escolhidos, U e V, não são paralelos. Isso quer dizer que A e B não podem ficar sobre uma mesma linha, porque se U e V são paralelos, então, de fato, tu não vai gerar um plano, tu vai gerar uma linha. Então, as escolhas de A e B têm que ser certas. Se não são certas, tu escolhe outros pontos. De tal forma que os vetores com cabeça, esses pontos, não fiquem sobre uma mesma linha que passa pela origem. E o desenho está sendo mostrado aqui, ó. Então, o plano é esse aí, ó. O plano dado é esse aí. Então, a ideia é que esse vetor aqui e esse vetor aqui não são paralelos. Por exemplo, o ângulo entre eles, né? Parece que é agudo. Parece. Mas não interessa, né? A questão é que seja diferente de pi ou diferente de zero. Nesse caso, ambos.
Entonces, ese plano pi, né? Esse plano pi pode ser qualquer plano que passa pela origem. Mas como eu já fixei o I e V, né? Então esse plano pi é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U e V, vetores que foram escolhidos, sendo não paralelos, né? Chamaremos esses vetores, né? Quando tu escolhe eles e fixa eles, né? Uma vez escolhidos, ficaram fixados. Esses vetores se dizem que são os vetores geradores do plano. Ah, professor, mas Efraim pegou estos aqui. Vamos chamarlo de U baja. Y vamos a llamar este de B baja. Os geradores, né, são diferentes. O plano é o mesmo? É o mesmo. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque até disse, seguramente foi provado em álgebra linear. Eu não quero ficar um negócio bem pedante, né? Sim, não muda, não te preocupes. A ideia sempre é, faz a escolha certa, no sentido de pegar dois vetores, né, que não sejam paralelos. E os vetores que debes escolher devem estar deitados no plano. Beleza. Então, assim, se som está em pi, se é cabeça de um vetor o x que descansa em pi. Ou seja, se som pertence, né, a esse plano, eu escrevo assim, né, para indicar que esse plano é gerado por esses dois vetores. E chamamos de gerado. Se existem S e T, tal que o x som se escreve assim, de forma vetorial. E escrevemos assim, y son no está en pi si no es una combinación lineal de esos vectores. O sea, el vector no descansa en pi. ¿Qué es ese diseño aquí? Ah, ese aquí está. Sí, porque no puede ser probado, mas por lo menos geométricamente da para ver que ele está. Mas ¿y por qué estaría? Ah, segunda definición, ese vector OX ele deveria ser, né, suma combinação linear desse cara aqui e esse cara aqui. Agora, esse cara aqui, tu está vendo que não está. Não está. E não está significa que esse vetor aqui não descansa sobre o plano azul. Ou, algebricamente, significaria que esse vetor não é combinação linear desse cara aqui e esse cara aqui. Beleza? Agora, bom, sabemos então, né, quais seriam as representações vetoriais de planos que passam pela origem. Planos que passam pela origem são gerados, né, de vetores não paralelos, de vetores ancorados não paralelos. Tudo bem? Então, olha só, definição de um plano que, em R3 que passa pela origem, né? Já tiramos esse negócio intuitivo, né, de pensá-lo como uma folha lisa, rígida, ou seja, rígida que não dobra e tal. Não, agora pensamos algebricamente e diremos, né, que um plano em R3 que passa pela origem é o gerado de quaisquer, de alguns dois vetores, né? Que é o geral de alguns dois vetores que é o gerado de alguns dois vetores não paralelos. Beleza. Bom, então nesse desenho se mostra um plano, né, gerado por dois vetores U e V. Os vetores U e V não são paralelos. O vetor U tem cabeça em A, o vetor V tem cabeça em B. Mostra um ponto P, né? Esse aqui seria o plano Pi. Vamos colocar em preto, né? O P não está em Pi, né? Eu dei a sensação de que ele não está. Ok. E eu vou definir esse conjunto aqui. Ou seja, de fato, eu a vezes abuso de notação, entendeu? Porque isso aqui é um ponto. Eu teria que fazer OP. Beleza, mas, bom, tudo bem, desculpa. Então, definimos esse conjunto aqui, como sendo isso aqui. O que estou fazendo? Eu estou sumando, né, combinações lineares de U e V com o vetor OP. O sea, este aqui. OP é esse vetor aqui, ele está fixado.
Seu vetor OP. E eu estou falando para ti, ó, suma a OP todas as combinações lineares de U e V. Então, geometricamente, o que significa isso? Ó, eu estou pegando o plano, esse plano aqui, PUV, e esse plano estou levando-lo rigidamente, eu estou deslocando o plano e coloquei na cabeça do vetor OP. Então, esse conjunto aqui que tu está enxergando é, de fato, o deslocamento rígido do plano gerado por essas carinhas aqui à cabeça de quem? À cabeça de OP. Pronto. É isso que esse conjunto é de forma geométrica. Tu tem um plano embaixo, gerado por U e V. Tu pega esse plano, tu leva esse plano, né, e lo pegas à cabeça de P. Então, nesse caso, esse plano aqui é o trasladado rígido do plano gerado por U. Então, esse vai aqui, tu pega lá. Beleza? Então, tu podes pensar agora que todo o plano em R3, né? Se não está na origem, tu podes pensar nele como a traslação rígida de um plano que passa por O. Se o plano passa por O, ele próprio será sua traslação, ou seja, tu não faz nada. Mas se o plano, por exemplo, se tu começas com um plano que não passa pela origem, tu podes pensar nele, né, como sendo que o deslocamento rígido de um plano que passa pela origem. É isso. E isso que tu faz lá em álgebra e geometria. Então, olha só, eu vou te explicar também, te vou dar uma receita, né, para gerar a versão vetorial de um plano que não passa pela origem. Porque já sabemos a versão vetorial de um plano que passa pela origem. Mas agora eu quero a versão de um plano que não passa. Então, receita. Então, por exemplo, tu está enxergando um plano aí, esse plano azul. Eu construí de forma que não passa pela origem. Eu queria te mostrar GeoGebra, mas não está dando para mostrar. Eu acho que dá para mostrar aqui dá para mostrar aqui com mi negócio. GeoGebra classe 3D. Vamos lá. Eu vou construir aqui um plano. Plano aqui e plano aqui. E vou dizer três, passa por esse aqui, por aqui e por aqui. Então, olha só. Esse aí é um plano. Vou colocar menorzinho, né? Vou colocar pequeno. E com essa sensação aqui, beleza. Um plano que passa por esses pontos aqui. No negócio está P, V, P, en mayúscula, né? P, V, não aceitou. Bom, que, bom, esse aqui é o de menos. Eu vou continuar. A, B e C, beleza? No negocinho está P, Q e R. Ok, mas é um plano que não passa pela origem. Acontece que esse plano que tu está enxergando aí, tu queres a representação vetorial desse plano. Eu te disse que esse plano se pode enxergar como sendo que o deslocamento rígido de um plano que passa pela origem. Pronto. Então, dice trasladar. Tú puedes usar, en GeoGebra hay una opción que dice trasladar. Trasladar, objeto, vetor. Esto aquí, trasladar. P, y eso aquí a O. Oh, yo no tengo teclado, ¿no? Espera ahí. A O. Ahí que está, ¿por qué que no sale? Espera aí, eu vou passar de novo.
trasladar, objeto, objeto, un objeto es P, yo voy a trasladar a 0, 0, 0. No sé por qué no dio Z, extraño. Parece que te hubiese dado un mismo. No puede ser. Ese no pasaba por 0, 0. No, no, eso aquí no está alguna cosa errada. Bueno, ok, quería hacer un negocio certo y no puede ser o mesmo, não pode ser, eu queria trasladar isso aqui ao estranho. Bom, vamos lá, eu vou te dizer como fazer isso aí, porque aqui não está dando certo agora. Vamos lá. Então, o que tu vai fazer? Tu pega 3 pontos, né? E a ideia de que tu vai pegar 3 pontos que não estiverem sobre uma mesma linha. Ou seja, os 3 pontos não podem estar alinhados. Beleza? Por exemplo, ese aquí está alineado con ese, beleza. Ese aquí está alineado con ese. Alineado en el sentido de que pasa una línea por hélice. Esos dos aquí también están alineados, beleza? Ok. Uma vez que tu escolhes 3 pontos nesse plano que não estiverem alinhados, tu vai construir 2 vetores, né? Que estiverem colados nesse plano azul, colados ou descansando, que tenham um P comum. O sea, escolhe 2 vetores com um P comum. O sea, uma vez que tu escolheu esses 3 pontinhos, tu vai escolher um deles, né? Como sendo o P de dois, como sendo o P comum de 2 vetores, com cabeça, os outros 2 pontinhos. Vamos lá. Mais fácil fazer que... Eu vou escolher A como sendo o P comum de 2 vetores. Clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Beleza? Agora o que tu vai fazer, já eu peguei meus 2 vetores, opa, 2 vetorzinhos, estão pegadinhos aí, ó, estão pegados. E agora o que vou fazer é construir 2 cópias desses 2 vetores, as cópias ancoradas. Vamos lá, eu vou marcar o ponto O e vou usar GeoGebra para... Tudo isso pode ser feito algebricamente, mas já que está com GeoGebra, né? Pronto. Agora resulta que já, pronto, eu já construí vetores que são uma cópia deste aqui e construí uma cópia deste aqui, ancorada. Agora, esses 2 vetores geram um plano. Esses 2 vetores são não paralelos. E agora eu vou construir o plano que eles geram. Então, esse é o plano que eu queria trasladar. Esse é o plano trasladado. Eu não sei por que não deu certo. Mas então, esse plano aqui, então é que esse plano aqui, papai, é a translação rígida de esse aqui. E aí eu te disse como construir, como conjunto, né? Esse cara aqui. Então, como? Vamos lá. Opa. Começando aqui. Chego aqui. Pronto. Ó, aqui, ó. Esse seria teu P, né? Da definição. Ou seja, suma ao vetor OA todas as combinações lineares dos vetores de linha D. É isso que tu vai fazer. Ou seja, todo ponto de aqui, todo ponto do plano azul, né? Desse plano aqui, eu vou colocar vermelho. Todo ponto dessa folha vermelha, desse plano vermelho, né? É a suma vetorial, por exemplo, do vetor OA com combinações lineares desses vetores aqui, desse aqui e desse aqui. É isso, papai. É isso. Volto ao PDF. Aí te dou a receita.
E por fim, né, eu quero que tu consultes o que é uma base em R3. Ah, bases em R3. Já tu sabe que é uma base em R2 e que é uma base em R3. Bom, não, o mesmo, né? É uma lista de vetores que gera com unicidade qualquer vetor do espaço. É isso. E a pergunta é, bom, quantos vetores são suficientes para criar uma base em R3? Eu te digo que 3 bem escolhidos te gera uma base em R3. E como escolher esses vetores? Aí eu te estou mostrando um desenho de como que tu escolhe 3 vetores em R3 para formar uma base. Né? Aí nesse desenho tu tá vendo uma caixa, né, representando como que o espaço, né? Tu tá vendo um plano, né, contido nessa caixa. O plano é o plano gerado por U e V. Te estou mostrando um vetor W que sai desse plano. Então, a coisa que tu tem que fazer é escolher 3 vetores que não fiquem eles 3 colados no mesmo plano que passa pela origem. Ou seja, escolha quaisquer 3 vetores que não fiquem descansando no mesmo plano que passa pela origem. Porque se tu escolhes 3 vetores que sejam assim, tu não gera o espaço. Geraria um plano ou uma linha. Outra coisa, os vetores, nenhum desses 3 vetores pode ser zero. Aí, lasca. Então, vamos lá. Isso aí é álgebra linear e tal. De novo, aquela tresupla e tal. O que é uma base no sentido geométrico. De novo, explico um negócio do carteiro, mas infelizmente tu vai ter que lembrar, né? Lá em R2, eu faço analogia aqui, né? Te digo a receita, aí te digo como é que o carteiro, né, deve se movimentar. Ah, vou aqui, o carteiro faz este movimento e depois sai do plano. Aí agora o carteiro sai de um plano. Ele sai, porque agora tem mais espaço para se movimentar. Beleza? Então faz leitura, porque isso aí, volto a repetir. Isso aí é álgebra linear. Estou tu lembrando. Por que estou lembrando? Bueno, me parece justo lembrar, né? Porque assim tu sabe qual é o tipo de coisa, né? Ou um tipo de coisa que nós mexemos neste curso. E é fundamental que tu entenda um sistema de um GPS, um sistema de endereçamentos. O que é uma base em R3 ou em R2. Então, para construir uma base em R3, eu te dou uma receita, um passo a passo. Primeiro, começa com um vetor ancorado no nulo. Pronto. Daqui a pouco eu faço isso em GeoGebra. Então, primeira coisa, como são 3 vetores, primeira coisa, passo 1. Começa com um vetor ancorado no nulo. Segunda coisa, escolha um segundo vetor. Esse segundo vetor escolhido não pode estar na linha gerada por 1. Beleza? Ok. Terceiro vetor. Como escolher? Escolhe o terceiro vetor de tal forma que a cabeça desse vetor não esteja no plano gerado por U e V. Pronto. Isso faz com que o terceiro vetor fuja do plano. Ele vai deitar em outro plano, não me interessa, mas não pode deitar no plano que U e V gerem. Essa é a única coisa que tu tem que entender. O terceiro vetor não pode ficar no plano gerado pelos 2 primeiros. Então vamos lá. Opa. Vou gerar um novo. Descarto. Então vamos, papai. Quero gerar R3. Vou tirar eu não sei, eu cismo com o eixo C. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, criar um vetor. Não necessariamente lo quero deixar colado no plano. Beleza. Esse seria tu U. Infelizmente ficou com a cabeça B, né? Infelizmente porque GeoGebra assumiu que le atrelou a algo. Beleza. Por isso que a vezes mudo e coloco. Ok. Agora tenho que garantir que o segundo vetor não fique na linha que esse cara aqui fica. Vamos lá. Recta.
Então, o ponto que eu vou pegar, né? Eu não posso pegar nessa linha, vou pegar outro ponto. Por exemplo, esse aqui não está nessa linha. Agora crio o vetor ancorado com cabeça esse ponto. Beleza. E agora esses dois vetores, OC e OV, geram um plano. Qual o plano? Aí, papai, esse é o plano. Se acontece que esse vetor OC e esse vetor OV estão colados nesse plano, estão descansando. Agora, para gerar R3, eu preciso de um vetor, um pujão. Não pode ficar aí nesse plano, tem que estar por fora. Há uma forma algébrica de pegar, é uma forma algébrica sem enxergar, de fazer essa escolha. Por exemplo, tu pode pegar o produto vetorial entre C e B. Produto vetorial, o GeoGebra faz. Produto vetorial. De qual vetor? Produto vetorial. ¿Cuál vetor? O vetor é que? O vetor U e o vetor V. Vamos lá. O vetor U e o vetor V. Sabe? O vetor U e o vetor V. Pronto, papai. Aí, ó. Professor, necessariamente tem que ser esse? Não. Não necessariamente, mas esse serve. Está garantido esse aqui, ó. Está garantido que esse sai. E sai de uma maneira especial. Sai ortogonal ao plano. Ele sai. Mas não necessariamente esse é o único vetor que sai. Há um monte de vetores que saem desse, que não descansam. Acontece que esse aí pode ser um dos escolhidos. Não é o único. Esse aqui, ó. Não é o único. Infelizmente, como eu vou tentar fazer menorzinho. Aí vamos ver se eu consigo esse. Aí, ó. Não dá para, eu não sou em R3, não sou muito experto assim em GeoGebra, mas dá para ver, né, que esse aqui não descansa sobre o plano azul, né? Na cabeça está longe aí. Entendeu? Vamos tentar pegar um menorzinho. Eu vou pegar a metade dele. Que a metade também sai. Sobre 2. W. Opa, vamos ver. Opa, o que tu que tá fazendo, doido? Que isso? Aí, ó. Esse aí sai também. Que é a metade desse. Eu vou tirar esse aqui, ó. Pronto, esse sai também, ó. Você dá pra enxergá-lo esse aí, ó. Esse sai. E sai paradinho, cara. Paradinho no sentido ortogonal. Ou seja, o ângulo que esse cara aqui faz com este aqui é 90. E o ângulo que esse cara aqui faz com esse é 90. Está garantido, né, que esse cara sai por construção. Aí, com esses três vetores, né, tu forma uma base em R3. Com esses três vetores, tu gera com unicidade qualquer vetor de R3. E, por fim, né, aí eu digo, consulta as duas operações chamadas de produto vetorial e produto misto, que são operações que se estudam em álgebra linear. E com isso, né, fechamos essa parte de álgebra linear. E não vamos continuar, mas eu não vou continuar repassando, porque senão nunca saímos. Mas me pareceu justo, né, lembrar que são alguns objetos, né, com os quais nós vamos nos enfrentar. E que essas definições também, né, base e tal, se enxergam de forma, tem significado geométrico. Beleza? Então, é importante, pelo menos para este curso. Então, obrigado. Bom dia do trabalhador. Boas festas aí.